Para completar, preciso falar para vocês sobre mais uma dívida de clube grande do futebol brasileiro com o Cuiabá. O alvo da vez é o Galo. Vou falar também sobre as últimas no mercado, a chance de Roger Guedes pintar no futebol brasileiro em 2025. Tudo o que você precisa saber para ficar super bem informado a partir de agora. Quero contar também que Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, decidiu despistar sobre as negociações com o Atlético Mineiro. Cheguei a contar para vocês que o Rodrigo Caetano deu esperanças aos dirigentes atleticanos de que pode se tornar o CEO do futebol no fim da temporada atual. Em entrevista à imprensa, ele afirmou, abre aspas, não tem nenhum tipo de negociação e nem poderia, porque eu tenho compromisso com a CBF. Até 2026, fecha aspas, continuo fazendo valer aquilo que eu contei para vocês. Existem sim tratativas e o Galo vai ter de esperar até o fim da participação da seleção brasileira em jogos das eliminatórias nesse ano. Tem 2 partidas nos próximos dias, mais 2 na data FIFA de novembro, para que o Rodrigo Caetano tome a sua decisão. Quero falar agora sobre o Cuiabá e mais uma dívida de um clube grande para com o Dourado. Já havia contado para vocês sobre o problema envolvendo Corinthians e Ranieri. Cuiabá precisou ir à Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar a quitação dos pagamentos. Agora o caso envolve Daverson e o Atlético Mineiro. O Galo havia comprado o Daverson por 4,5 milhões de reais. Pagou a primeira parcela de 500 mil, mas a segunda, também de 500 mil, venceu em setembro. Para ser mais específico, em 15 de setembro. Cuiabá deu 2 dias para que o Galo pagasse. Como não houve o pagamento, ele notificou o Atlético Mineiro para um pagamento de no máximo um prazo de 20 dias. Também não rolou essa quitação e o Cuiabá decidiu levar o caso para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O contrato de venda previa que, se houvesse atraso no pagamento de uma das parcelas, o Galo precisaria quitar todas as demais à vista. Dessa maneira, com juros e correção monetária, o Atlético passa a dever de forma imediata 4 milhões e 55 mil reais ao Cuiabá pela compra do centroavante, que recentemente foi absolutamente decisivo, garantindo a classificação do Atlético Mineiro para as semifinais da Libertadores da América. Nicola, fala Nicola, você acha que o Atlético tem chance de ganhar algum título esse ano? Tem sim, Breno. Nunca vou vir aqui só para passar pano ou para ficar bem com a torcida. Mas eu acho que dá para imaginar sim o Galo campeão. Acho que há mais chances na Copa do Brasil do que na Libertadores. E eu vou explicar o motivo. O nível de enfrentamento na Libertadores é maior e os bastidores na Libertadores são extremamente pesados. Fui o primeiro a contar que o Atlético tem 2 grandes adversários no confronto contra o River Plate. Além do River Plate, um bastidor pesado com a Federação Argentina e com o Olímpia do Paraguai. É que se o River Plate for o campeão da Libertadores, o Olímpia vai disputar o Super Mundial de Clubes. E o Olímpia é o time do coração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Então, parece bobeira, parece teoria da conspiração, mas isso é muito sério e o Atlético anda bastante preocupado com essa história, tá bom? Boa noite, Nicola. E essa bagunça do muro da arena que foi apagada porque o mesmo critica demais os 4 R's. Porque o mesmo critica demais os 4 R's. Wesley, me explica direito essa história, senão eu vou atrás aqui, tá? Meu amigo, o que você acha que o Galo deve renovar o contrato com o Vargas com produtividade e redução de salário ou dispensa? Ô Caleb, eu não renovaria com o Vargas. Eu acho que já deu. Inclusive é nessa época do ano, bem no final do contrato, que ele começa a jogar bola, ilude todo mundo, garante a renovação por mais um ano, e aí no ano seguinte ele passa 10 meses sem jogar nada e passa 2 meses jogando alguma coisa. Essa história já não me convence mais. Ainda que ele termine a temporada bem, fazendo gols, e eu acho que não vale a pena você ter um cara com esse nível de entrega. Tua sugestão até é interessante, você assina um contrato de produtividade com um salário fixo pequeno e o restante atrelado a desempenho, mas aí é o Vargas quem não vai querer. Eu acho que o ciclo do Vargas já deu. A vida é feita de ciclos, né? E aí você vai usar esses 800 mil reais com um jogador que vai te entregar muito mais do que o chileno. Paulo Guabiroba, boa noite, Nicola. Você conseguiu saber algo se o Galo tem realmente interesse no lateral direito Claudinho do Criciúma? Ô Paulo, o cara do Criciúma não me respondeu, mas é até bom você falar, porque a gente dá uma outra cobrada. Quer ver, ó? Juliano Camargo. Juliano, boa noite. Tudo em ordem por aí? Vamos ver, o cara não respondeu. A primeira a gente insiste, quem sabe aparece alguma coisa. Já vou mandar mensagem para ele aqui. Obrigado pela pergunta, tá, Paulo? Fernando Tavares, Rony Braga.
O vovô Menem diz que em 2025 vem um caminhão de dinheiro pro Galo. Time por time, o Galo é melhor que o River. Se não houver interferência da Conmebol, na sua opinião, o Galo passa? Sim. Se não houver interferência de árbitro nem questões políticas, eu acho que o Atlético, eu acho que a final da Libertadores vai ter Botafogo e Atlético Mineiro. A questão é, se a gente tiver uma final brasileira, isso do ponto de vista comercial é muito ruim para a Conmebol e também para os outros países, especialmente porque a final desse ano acontece na Argentina, no Monumental de Nunes, estádio do River Plate. E aí, só para piorar, tem aquela questão que eu tenho contado para vocês desde a semana passada, que envolve o Olímpia. Se o River Plate for o campeão da Libertadores, quem vai para o Super Mundial de Clubes é o Olímpia, time do coração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. O cara de óculos, Vargas não vale o prato de acém com mandioquinha que acabei de degustar. Concordo. Ale Oliveira, vamos falar de Galo e Grêmio. O River Plate está um pouquinho mais adiante. Falamos bastante do compromisso pela Libertadores. Amanhã, Ale, puxa vida, o presidente Sérgio Coelho falou ainda há pouco, né? O Atlético precisa melhorar o seu desempenho. Hoje, a posição do Atlético nesse meio de tabela é medíocre pro investimento que faz o Galo. E alguns resultados bem decepcionantes durante o Campeonato Brasileiro todo, não só agora nessa reta final das Copas, né? Que não é condizente à tradição, ao elenco, à torcida do Galo, né? Então, por isso que a gente espera num jogo importante como esse, até porque o Grêmio está num processo de recuperação e tá a 2 pontos apenas, né, do Atlético, né? Outro dia o Grêmio estava ali beirando a zona do rebaixamento, o Renato conseguiu fazer uma boa recuperação e é um rival tradicional, lembrando que no turno deu Galo, né? O Atlético conseguiu uma boa vitória fora de casa. E a tendência é que com mais jogadores titulares, com um time mais encorpado, com os bons voltando, né? Você está falando aí de Scarpa, de Paulinho, de Hulk. A tendência é que o Atlético não só consiga um bom resultado, mas que também já jogue melhor futebol. O Alexandre Simões, o Ale citou essa situação de tabela de um confronto muito direto, né? O Galo é o 17º colocado, 37 pontos, o Grêmio vem logo atrás com 35. Em caso de vitória, o Grêmio inclusive ultrapassa o Atlético. Como incutir nos jogadores, né, esse fator decisivo? O presidente Sérgio Coelho já falou mais cedo da necessidade do Galo em estar no G6, mas hoje o cenário é complicado. O Atlético está a 9 pontos do Internacional, que é o primeiro dentro do G6 do Brasileiro, Simões. E é interessante, né, Thiago, porque a gente até falava aí disso ontem na turma do bate-bola, a gente tem a impressão que o Atlético são 2 times diferentes, né? O time que jogou contra o Vasco, que jogou contra o Fluminense, que jogou contra o São Paulo, e isso contra o Fluminense e São Paulo lá ou aqui, né? Era um time extremamente motivado, aguerrido, um time realmente copeiro. No Campeonato Brasileiro, a gente percebe aquela situação do jogo contra o Vitória do sábado, aquilo ali não é um ponto fora da curva, né? Aquilo aconteceu algumas vezes com o Atlético no Campeonato Brasileiro. Só que agora, eu acredito que esse jogo contra o Grêmio precisa ser encarado com o Atlético bem que assim, como o jogo da virada, sabe? Porque o Atlético ainda tem condições de tentar brigar por vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, o que é o mais seguro, mas não o mais importante. A gente não pode tirar, o Atlético está a um passo de uma decisão de Copa do Brasil, está numa semifinal de Copa Libertadores, mas de toda forma, levar o Campeonato Brasileiro é o grande desafio do Milito. Uma pena que os 2 times estarão muito desfalcados, né? O Grêmio sem Vila Sante e sem Soteldo, né? Soteldo, que é talvez o principal atacante do time, e o Galo sem Vargas, sem Alan Franco, sem Alonso, e a questão do Arana, que estaria fora também, é por lesão. Mas de toda forma, o Atlético precisa conseguir virar a chave para a Série A do Campeonato Brasileiro, embora as Copas, a gente entende isso, sejam as prioridades. Família, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro. As informações foram atualizadas aí com o Jorge Nicola e com o pessoal da Rádio Itatiaia Esportes. Para você que gostou desse conteúdo, já chega deixando seu like e se inscrevendo também no canal, para você ficar por dentro de tudo e não estar perdendo nada. Nos ajude aí com a sua inscrição, porque é fundamental e muito importante para a gente dar continuidade com o canal
e postar vídeos diariamente aí para você que não consegue acompanhar todas as informações que são feitas em lives. A gente traz para você os cortezinhos para vocês ficarem atentos. E para vocês acompanhar tudo de uma vez por toda, passe no canal do Nicola e também da Itatiaia, se inscreve lá também e já acompanhe tudo que você quiser. Mas aqui é somente retirar das notícias que falam apenas do Galo, já que nesses canais falam não só do Galo como de outros clubes. Então eu faço o trabalho de pegar só notícias do Galo e publico aqui para vocês. Valeu? É um trabalho chato, exige muito tempo, e se vocês puderem colaborar com a gente aí, tamo junto, agradeço demais. Um forte abraço, fui.